A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Estamos aqui trazendo hoje para você o 8º episódio do Seminário no Lar, que tem como tema principal como ativar o Espírito Santo em minha vida. E hoje o subtema é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É isso aí, gente. Nós vamos ver coisas maravilhosas sobre esse amor de Deus. Primeiro, nós vamos entender aqui algo tremendo. Vamos ler o versículo em Romanos capítulo 5, verso 5, que diz assim: Ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que coisa maravilhosa. Veja bem, primeiro que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Agora, veja bem só, quem é esse Espírito Santo? O Espírito que o mundo não pode receber. Isso está no primeiro episódio do nosso seminário. Você vai encontrar essa explicação. O mundo não pode receber. Então, se ele não pode receber o Espírito Santo, então nunca o amor de Deus pode ser derramado no coração de uma pessoa comum. Porque quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor, você deixa de ser uma pessoa comum, você passa a ser um filho de Deus adotivo. É isso que nós vamos estudar hoje aqui, porque esse filho adotivo nós vamos entender filho adotivo e filho legítimo, que isso ocasionado pelo amor de Deus em nossos corações, porque Deus, ele derrama o amor dele em nossos corações para nós podermos amar ele melhor, porque o amor que ele nos dá é uma ferramenta para nós amarmos a ele, a sua palavra, as criações que ele tem, os filhos de Deus, as criaturas de Deus, os animais. Então esse amor de Deus é algo maravilhoso que nos faz nos unir mais a Deus, que é derramado em nossos corações, conforme nós lemos, pelo Espírito Santo de Deus. Então, o amor de Deus e a adoção é o nosso ponto de partida aqui. O versículo de Romanos 5 também declara que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor é a base de nossa adoção como filho de Deus. No momento em que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, somos acolhidos na família divina, não por mérito próprio, mas pela graça que flui desse amor maravilhoso, né? E como isso acontece? Então, essa adoção e o amor derramado, como isso acontece? A Bíblia está dizendo já como acontece. Em João 1, verso 12, diz assim: Mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus. Em Romanos 8,15, confirma dizendo: Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez andar em medo ou em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba, Pai, pelo esse Espírito. Então podemos dizer a Deus do céu, papai, porque fomos adotados como filhos. Podemos dizer papai, tá? Então o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito é o primeiro sinal de nossa adoção. Deus nos acolhe como filho adotivo, trazendo-nos para perto dele. Que coisa legal, né? Deus nos traz para perto dele. O soberano Criador dos céus e da terra atenta para o homem e se aproxima do homem. E quando o homem toma uma atitude por vontade própria, né? Deus o traz para perto dele. Através de quê? De filho, quando ele recebe a adoção de filho. Então, agora como é que acontece isso? Então, isso não é de qualquer maneira. Isso tem uma esperança que impulsiona esse crescimento. Romanos 5,5, repetindo de novo, também fala de uma esperança que não decepciona. Essa esperança é alimentada pelo Espírito Santo e nos conduz a um processo de amadurecimento espiritual.
ser filho legítimo implica um desejo constante e ardente de crescer no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu sou adotado, quando o Espírito Santo passa a vir a morar na minha vida, o próprio Deus, ele agora aproveita e derrama o amor dele. E o Espírito Santo agora, ele coloca dentro do nosso coração. Então, nós começamos a ver, a amar, a ter uma esperança para esse crescimento espiritual, né? Para essa mudança. Então, em 2 de Pedro, capítulo 3, 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, para mim crescer na graça e no conhecimento, eu preciso querer, eu preciso amar, né, o conhecimento de Jesus, eu preciso amar a graça, saber como ela funciona, como é que tudo isso acontece. Então, a esperança do cristão, ela não é passiva, ela o impulsiona a buscar intimidade com Deus. O amor de Deus derramado pelo Espírito nos encoraja a entregar-nos totalmente para que Cristo seja formado em nós. É muito legal, né? A gente ter Cristo sendo formado dentro de nós. Agora, vamos entender como isso acontece. Então, o derramamento do Espírito Santo e essa regeneração. Olha como acontece aqui. Então, o Espírito Santo, que derrama o amor de Deus em nossos corações, é o agente da regeneração. Este processo é essencial para que o filho adotivo se torne um filho legítimo, nascido do Espírito. É por isso que Nicodemos, lá em João capítulo 3, diz assim: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, como é que acontece isso sobre o novo nascimento? Então, Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, precisa nascer do Espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, afirma assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em sua vida. Então, como é que se alguém está em Cristo? É porque na palavra dita hoje, lida, diz bem claro também que Jesus diz: se a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o amor de Deus derramado em nós pelo Espírito é o que habilita a abandonar a velha natureza e permitir que a regeneração aconteça. Esse é o indício do processo que nos conforma à imagem de Cristo, a imagem, processo, porque essa é a vontade de Deus. Porque está escrito em Romanos 8, versículo 29 e 30, diz assim: o que dantes o conheceu, a este também chamou, para que possamos ser a imagem do seu filho, para que este, Jesus, né, esse Filho de Deus, seja o primeiro ou o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus quer que nós sejamos a imagem, chegamos à plenitude de Cristo, possamos crescer em Cristo. Então, do filho adotivo. Então esse filho adotivo, ele precisa querer fazer uma entrega total. Então, para que isso se forme dentro da gente, existe um processo de dor, mas de esperança. Então, Cristo formado em nós, um processo de dor e esperança, podemos dizer. Em Gálatas 4:19, Paulo compara o processo de formação de Cristo num crente com as dores de parto. Embora seja doloroso, é sustentado pela esperança que não decepciona, mencionado em Romanos 5:5. Porque quando uma mãe está gerando uma criança, é dolorido toda a gestação. Ainda mais no 7º, 8º, 9º mês, quando ela está perto de dar à luz. Então a dor é maior, mas ela tem esperança de ver aquele filho com saúde, com vida, né? Sair ao mundo, crescer, de acompanhar, de amamentar, ensinar. É assim Paulo, ele fala em Gálatas 4:19, ele diz assim: meus filhinhos,
outra vez eu sinto dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, em Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Já Gálatas 4:19, repito mais uma vez, Paulo dizendo: meus filhinhos, por quem de novo sinto dor de parto. Porque ele diz de novo? É um processo. Primeiro ele adotou, ele orou para que essa pessoa viesse para Cristo. Ele levou a palavra, ele fez a semente. E a pessoa recebeu Jesus. Então isso foi outra vez, a primeira vez. Agora ele diz de novo agora, sentindo dor de parto. Porque para que essa pessoa se desenvolva. Desenvolver como e para quê? Ele diz assim: porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha só a esperança de Paulo, ver Cristo ser formado na vida da pessoa que é discípulo dele. Então, este processo exige entrega total. O Espírito Santo, que derrama o amor de Deus em nosso coração, nos conduz a essa maturidade espiritual, que é muito importante. Ele transformando-nos de filhos adotivos para filhos legítimos, nascidos do Espírito. Então, para isso acontecer, é uma coisa muito, muito maravilhosa. Mas nós precisamos cooperar com isso. Para mim, ser esse filho adotivo, para chegar a ser legítimo, eu preciso desejar, querer intensamente, como nós falamos. Então, existe um perigo de permanecer apenas como filho adotivo. Eu estou aqui, eu fui aceito por Deus, né? Ele me aceitou. Entreguei minha vida a Jesus, ele me aceitou. Então, embora a adoção seja uma grande bênção, permanecer nesse estágio inicial é um risco. Aqueles que não se entregam totalmente a Deus podem não experimentar a plenitude da filiação legítima. Porque se não houver busca, desejo, o próprio Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Então é preciso querer Cristo, se alimentar dele. Base bíblica, nós vamos te mostrar aqui base bíblica sobre isso. E está escrito: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como criança em Cristo. 1 Coríntios 3:1, Paulo falando. Porque tem pessoas que estavam ali há muito tempo e não cresciam. E Paulo dizendo: e eu, irmãos, que não era só um, era vários, não vos pude falar como o ser espiritual, como as coisas espirituais, mas como carnais, como criança em Cristo, porque eles não entenderiam, eles não compreenderiam, porque falar de coisas espirituais que está em carnalidade, essa pessoa não vai compreender. Por que eles estavam ali? Porque há muito tempo eles estavam lá, mas não queriam crescer, não estavam buscando, não procuravam compreender, entende? Então, em Hebreus 5:12, o escritor hebreu, ele fala: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, de tal maneira que não aguentaria alimento sólido, dizer, o feijão com arroz, né? Porque não cresceu, está sempre buscando os primeiros passos, os primeiros rudimentos. Muitos anos essa pessoa já está na igreja, já está em Cristo, mas não cresce porque não se esforça, não procura, não busca. E a Bíblia Sagrada diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Outra vez diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo, porque senão fica apenas como adotivo, mas não é legítimo. Quer dizer, não nascer do Espírito, quer dizer, ficar ali, eu posso adotar uma criança, mas como eu não tenho poder regenerador, ela fica apenas como filho adotivo, ainda que Deus meu não, mas o sangue não é o mesmo. Com Cristo é diferente. Quando a pessoa vem para Cristo adotado, então, quando ele se entrega, o Espírito Santo passa a morar dentro dele e começa a gerar nele agora um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. E essa pessoa vai se tornando com o tempo, no aperfeiçoamento, um filho legítimo, nascido do Espírito, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então aqueles que resistem a esse processo de transformação pelo Espírito Santo permanecem como filho imaturo, não alcançando a condição de legítimos herdeiros do reino, né? Então,
Existe um caminho para a filiação legítima, um caminho que podemos traçar no papel para você aprender melhor. Para se tornar um filho legítimo, é necessário entregar-se completamente a Deus, permitindo que o Espírito Santo opere em sua vida sem restrição alguma, sem impedimento algum. Como acontece essa entrega total? Está escrito em Gálatas 2, versículo 20 e também Mateus 16, 4. Vamos ver Mateus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a si a sua cruz e siga-me. Olha a expressão. Se alguém quiser, não precisa querer. Vim após mim, disse Jesus. Renuncie a si mesmo. Faça uma renúncia e confie em mim. Se entregue totalmente a mim, porque eu te farei uma nova criatura. Te farei um homem melhor. Então, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, Gálatas 2,20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o apóstolo Paulo falando, mostrando o exemplo dele. Então, ele tomou sua cruz e levou e foi crucificado, né? Ele se crucificou ali, ele se colocou no risco, na verdade, ele se colocou para a crucificação em Cristo. Então, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, não mais a minha vontade própria, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20. Como é que Cristo vive em mim? A palavra de Deus me dirige, me conduz. A nova aliança, e principalmente a nova aliança, os salmos, os provérbios, ele vai nos direcionar. Lá tem o caminho, o manual do ser humano. Quer ser filho legítimo? Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida. Então essa entrega é motivada pelo amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito. É Ele que nos faz amar a Deus, amar a sua palavra, querer crescer, avançar. Esse é o amor transformador que nos chama a completa rendição. Ele não é um amor que é do mundo, é um amor divino que vem do alto, entende? Então, para recebermos isso, nós podemos concluir da seguinte maneira: de adotivo a legítimo, um caminho. Romanos 5,5 realmente nos ensina que o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo é a base de todo o processo de transformação espiritual. Esse amor nós podemos classificar aqui em 4 tópicos, né? Esse amor nos adota como filho de Deus, sustenta a nossa esperança e nos impulsiona a crescer, atua na regeneração e formação de Cristo em nós, dentro de nós, conduz-nos à condição de filho legítimo, nascido do Espírito. Podemos até fazer para você. A primeira pergunta poderia perguntar: você está experimentando o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo em sua vida? Experimente ele, pratique ele. Esse amor, ele é praticável. Jesus disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus amou? Investigue, procure. Está disposto a se entregar completamente a Deus para que Cristo seja formado em você? Como você pode crescer na graça e no conhecimento de Deus diariamente? Como? Pesquise isso. São coisas que, se você não pesquisar, não tiver curiosidade, você não cresce. Você tem que fazer pergunta para si próprio, né? Como é que eu estou com Deus? Deus habita em mim? Eu entristeço o Espírito Santo, eu alegro. Eu estou crescendo na graça do conhecimento. Eu preciso fazer essas perguntas para poder crescer. Então o Espírito Santo, ele quer nos ajudar. Ele quer ser nosso amigão. Então podemos concluir na prática aqui. Então, dizendo para você, ou para todos que estão ouvindo, permita que o Espírito Santo, que já derramou o amor de Deus em seu coração, transforme cada área de sua vida, levando de um filho adotivo a um filho legítimo, nascido do Espírito. Este é o propósito final do amor de Deus em nossas vidas ou em nós, tá? Então seja abençoado, eu te abençoo em nome de Jesus. Até o 9º episódio que está chegando. Fique na paz de Cristo, seja abençoado em nome de Jesus Cristo, o Deus